Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se bolsonarizado. Pedro Mexia declara-se chumbado. E Ricardo Araújo Pereira sente-se decapitado. Está reunido o Governo Sombra. Let's start. Ora viva, sejam bem-vindos à porta de um fim de semana em que o Brasil se prepara para escolher como presidente um candidato que prometeu, já na campanha eleitoral, fuzilar a petralhada, ou seja, fuzilar adversários políticos, os apoiantes do PT. Havemos de falar disso daqui a pouco, antecipando o que será o Brasil de Bolsonaro, se ele realmente for eleito este domingo, como se prevê. Mas antes o Pedro Mexia quer ser ministro da devassa. E é uma devassa aceitável ou questionável, Pedro Mexia? É uma devassinha. Não sei se existe um diminutivo de devassa. Porque... Isto é a propósito do livro de Memórias de Cavaco Silva, lançado esta semana. Como é que há um equaciona... exemplar debaixo das cadeiras de cada membro do público. Sim, foi oferecido ao público como trabalho de casa para... Eu tenho esse sonho, não é? Seria como trabalho de casa ou como punição? Não, é como autodefesa, porque é volumoso e se forem, sei lá, assaltados na rua, podem-lhe bater com a obra do professor Aníbal. Parece o programa da Oprah, só que das barracas. Vejam, debaixo de cada banco está um livro do Cavaco. Como é que equaciona, Pedro Mexia, o conflito entre o sentido de Estado e a necessidade de prestar contas à história? Vamos ao sentido de Estado primeiro. O que Cavaco faz é uma coisa que muitos políticos fizeram, que é escrever memórias políticas, contando encontros, conversas, discussões e fazendo apreciações. Isto é normal, isto é banal, não tem nada de especial. E o que ele diz sobre as pessoas não é especialmente ofensivo ou chocante, apesar de algumas reações ofendidas nessa matéria. Algumas das apreciações são, aliás, factuais. Dizer que António Costa é um artista é factual. António Costa isto é um elogio. O António Costa é um artista. Acho que toda a gente lhe reconhece essa qualidade. Agora, é verdade que, como o mandato acabou há pouco tempo, ele está a falar de pessoas que ainda estão no exercício de funções. E, portanto, é um bocadinho diferente o livro sair uma década depois, como às vezes saem os políticos no fim de carreira, e dizer nos anos 50 aconteceu isto, ou falar, por exemplo, da solução governativa, que é aquela que ainda vigora, falar do Primeiro-Ministro, que é aquele que está em funções, etc. Portanto, isso torna a questão mais problemática. Agora, eu acho isso, percebo os ofendidismos que isso gerou, mas a mim interessa mais a segunda parte, que é o prestar contas. Nas entrevistas que já deu sobre esse livro, o professor Cavaco diz que é o 23º livro que publica, e além daqueles livros que ele publicou durante a fase que foi presidente, depois as memórias do primeiro-ministro e aparentemente também quando foi ministro das Finanças publicou um. Ele gosta de prestar contas aí e diz que publica este livro para prestar contas do seu mandato, mas uma das razões pelas quais o professor Cavaco Silva saiu da presidência da República com a popularidade em baixo foi que reagiu muitíssimo mal a várias vezes em que lhe pediram contas. E reagiu muito mal, não no sentido de não tinha que ficar agradado, mas tinha que responder. E quando lhe pediram realmente contas sobre a casa, sobre as ações, etc., o professor Cavaco Silva, enquanto Presidente da República, achou que o estavam a ofender e disse que era preciso nascer não sei quantas vezes para ser mais honesto do que ele. E, portanto, quando lhe pediram... Mas essas eram as tuas contas. Ele gosta só de prestar as contas. Quando lhe pediram contas normais, sobretudo sobre dinheiro, que são perguntas normais para se fazer a um político, o professor Cavaco ofendeu-se e não quis prestar contas. Disse que era ofensivo, fez o famoso discurso revanchista
que também não é um grande discurso do Conselho de Estado quando foi reeleito. E, portanto, se calhar, eu gostava que ele tivesse prestado contas de uma forma mais tranquila. Ele elogia a tranquilidade de Pedro Passos Coelho. Eu gostaria que ele tivesse prestado contas de uma forma tranquila nessa altura. Esperando um certo tempo para haver mais recuo ou no tom, adotar um tom diferente daquele que eu não li o livro alegadamente tem. Não para isso, mas as partes mais aparentemente polémicas sobre António José Seguro, sobre António Costa, etc., não parece que sejam ofensivas propriamente dito. Aquilo que vem a público também não indicia que haja propriamente autocrítica ou reconhecimento de momentos menos felizes por parte do próprio. Isso é ler o Fernando Lima. A autocrítica não está no chip. Mas há um momento estranho pelos excertos que foram publicados na imprensa, que é aquele em que, para efeitos de prestação de contas, o professor Cavaco diz uma coisa que nós não sabíamos, que é que ele era um grande crítico da Troika. Ele diz isso. Nunca nenhum de nós teve noção disso. E temos que acreditar na palavra dele, porque ele é o autor. Ele diz que disse isso também uma vez à saída do encontro, de um congresso de economistas ou de contabilistas. Mas enquanto tossia, assim, Troika. Então não sejas assim não, também. João Miguel Tavares. Queres que eu te diga de outra maneira? Durante... É enfiar os diplomas todos no Tribunal Constitucional, que é um chumbanda e tal, que nem torquezinhos. Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma... não é mesmo. Aliás, ele separa os dois assuntos. Ele separa a questão da equidade e separa a questão da intervenção da Troika. Durante o momento em que a Troika esteve cá, havia a noção de que o Presidente da República era crítico da Troika? Não sei. És a primeira pessoa que para pensar. Não. Vou-te dizer como é que tu sabias. Ouvias a Manuela Ferreira Leite? Eu não sabia. Não ouvias? Pronto, a Manuela Ferreira Leite e o Presidente Cavaco Silva sempre pensaram o mesmo. São almas gêmeas. Bastas ouvir Manuela Ferreira Leite, sabes o que é que o Presidente Cavaco pensa. Mas eu não quero saber o que é que o Presidente pensa olhando para outra pessoa. Então mas parece-me uma coisa um bocadinho esquisita, não é? Tipo um boneco com... Não sei, não digo que seja boneco, acho que eles têm mesmo uma espécie de empatia, uma ligação psicológica. O antigo Presidente da República bastante óbvio. Revela neste livro que escreveu as conversas que teve à quinta-feira e noutros dias com os principais protagonistas políticos do país. Encontrou naquilo que veio a público alguma revelação surpreendente, João Miguel Tavares? Não, por acaso não. Eu não li o livro todo, mas já estive a folheá-lo e de facto não encontro nada, e acho que esta estaria também, as declarações do Carlos César, acho tudo um perfeito exagero. Cavaco conta que Passos Coelho ameaçou demitir-se em 2012. Isso não se sabia, por exemplo. Sim, está bem. Considera a tentativa de demissão irrevogável de Paulo Portas uma infantilidade pouco patriótica. Sim, mas isso achamos todos. E garante que esteve sempre convencido que o governo da Geringonça... garante que esteve sempre convencido que o governo da Geringonça iria durar até ao fim da legislatura. Certo, mas o que eu aí estou com a Clara de Sousa, que fez numa entrevista à SIC e realmente fez-lhe uma ótima pergunta, que é aquilo que mais me interessa não é o que Cavaco está a revelar. Muito mais interessante é aquilo que ele deixa de revelar. E ela perguntou-lhe, olha, eu por acaso andei aqui a ver no índice onomástico e não encontrei nada, nem a Ricardo nem a Salgado. Bom, este fui eu agora que... Ela não perguntou assim, foi uma mulher mais séria. Mas é verdade. E isso aí está. E ele deu uma péssima desculpa a dizer, bem, eu ouvi todos os presidentes de bancos e não ia pôr aqui toda a gente. Não, como se o Salgado fosse apenas um, como qualquer outro. Não, realmente é isso. Ele e o Ulrich é tudo a mesma coisa. E essa não explicação é que eu gostava de lá ter visto. Isso sim. Agora, o resto de tudo é estaria, embora eu concordo com o Pedro. Acho que ele devia ter colocado uma legislatura de meio. Ou seja, este livro devia ter sido lançado daqui a um ano. Estar com esta conversa quando realmente o António Costa ainda é nesta legislatura o homem que ele empossou é um bocadinho feio. Eu esperava mais 12 meses e era mais bonito. Cavaco Silva descreve António Costa, o Pedro já o referiu, como um artista. É de concluir pelo contexto que o autor de Quinta-feira e Outros Dias não gosta especialmente de artistas, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu para já... Ele disse que é um elogio, que foi um elogio. Isso é que me incomoda agora, porque o Cavaco escreveu isto tudo e agora vem dizer, não, no bom sentido, ser um artista no bom sentido. Dá vontade de responder, és muito esperto. Exatamente, a palavra artista está... Mas é isso mesmo, o problema é que o Cavaco
Cavaco é realmente um grande artista. Para já a palavra artista não é usada no bom sentido desde 1861. É assim, a gente vai no trânsito, artista, não se faz o pisca, é sempre o artista. Nunca a palavra artista é usada assim. E aqui a mesma coisa, o que ele diz é um artista a não dizer que não, sempre e a empurrar adiar a resolução dos problemas do país. Eles da TSF disse, uma pessoa que está descontraída. Isso é o que me custa mais, é ele primeiro escrever e depois, em vez de as pessoas leem o que lá está, e dizem, então o senhor está aqui a criticar. Eu? Não, no bom sentido. A certa altura, ele diz à Clara de Sousa, a palavra geringonça é simpática. É simpática. Eu tenho a certeza que quando o Paulo Portas inventou a palavra geringonça para designar este... Bem, mas essa já foi apropriada pela própria geringonça. Não, mas isso não quer dizer que seja simpática. Os homossexuais também se apropriaram da palavra queer. A palavra queer significa anormal. Não é uma palavra simpática. Eles é que a tornaram um emblema. Ou seja, a palavra geringonça foi inventada pelo Paulo Portas para amesquinhar esta solução governativa. Nunca na vida foi uma palavra simpática. Agora, além disso, a palavra artista também aí é usada no sentido corrente de tipo que é dado a esquemas. Uhum. É nesse sentido. E o Cavaco? É acusar um político. Mas é isso é que é. Um político dado a esquemas, nunca se vê tal coisa. Eu escrevi esta semana sobre isso. Porque já sempre que o Cavaco lança um livro eu vou comprar para ajudar, porque eu sei que as reformas não lhe chegam para as despesas e eu gosto de ajudar os idosos a terem um pé de meia na velhice. Cuidado com o idadismo. Exatamente, é preciso cuidado. Mas eu estou a ajudar, ainda sou acusado de idadismo. E, portanto, o que eu escrevi foi exatamente isso. Quer dizer, não há maior artista do que o Cavaco. O Cavaco nos últimos 35 anos, o Cavaco ocupou os mais altos cargos deste país durante 20. É o político, mesmo assim não tem culpa ele diz de nada. Que é professor. Nada. Exatamente. Na entrevista à SIC, ele é o político. Se identifica como professor. É o político que durante mais tempo ocupou esses dois cargos e mesmo assim diz que não é político. E depois o livro é um conjunto de coisas que toda a gente já sabe. O Cavaco vem a perspicácia dele. Então não é que o Costa disse coisas que não eram bem assim para ver se era eleito? Onde é que se viu isto na vida política? Nunca vi. E depois as coisas elogiosas, por exemplo, o que ele diz sobre o PCP e o Bloco de Esquerda. Curvaram-se. Havia uma maneira, se fossem outros partidos, tinham estabelecido compromissos nos superiores interesses do país. Teriam sido compromissos, flexibilidade, diálogo político. Aqui curvaram-se. E eles não se curvaram apenas. Curvaram e desapertaram as calças. Eu sei o que é que ele quer. Eu sei. Não. Ele nunca fica à porta da subtileza. Ele entra sempre. Exato. Eu sei o que é que ele quer. E agora tu também não. Ele fica à porta da subtileza e tu é que estás a entrar. Por exemplo, a certa altura, para explicar que o Costa, vejam bem, um político que nem sempre diz coisas que correspondem inteiramente à verdade, diz: Costa aprendeu com o Passos Coelho que isto de falar a verdade ao povo não nos leva longe. Passos Coelho, que foi eleito em 2011, a dizer: eu aumentar os impostos, nunca na vida. Cortar salários, isso é uma mentira. O 13º mês vai à vida, não vai nada. Não vai. Ora, e é esta pessoa mas que bem, então, mas espera aí, tu estás a dar razão. Ele lixou-se, disse sempre a verdade, olha. Ele, enquanto disse a mentira, foi eleito. Mal foi eleito, começou a falar a verdade. Pumba, lixou-se. Terá começado a falar a verdade. E chegaram-lhe os... Começou a fazer o contrário do que tinha dito. Não. E lixou-se, curiosamente. Chegaram-lhe as revelações da imprensa sobre o livro ou vá mesmo ler a obra? Eu já disse que compro, agora ler não prometo. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Devassa. Agora o Ricardo Araújo Pereira escolhe a pasta de Ministro das Descobertas. Não é melhor chamar-lhe outra coisa para evitar problemas, Ricardo Araújo Pereira? Talvez. Com o museu proposto pelo Presidente da Câmara de Lisboa, foi o que se viu. Então foi... Museu das Descobertas, então eu fico Ministro das Descobertas. Colonialismo. Porque se fizeram uns colonialismos de umas armas... Sim.
Não, foi umas descobertas. Descobriu-se, afinal descobriu-se, não se descobriu. A saga dos descobrimentos ainda é à volta de Tancos. Descobriram-se mais umas coisas à volta de Tancos. Continuamos a ter novos capítulos desta polémica. Desta vez, história não acaba. Pega, e parece que afinal o material não foi todo devolvido. Não foi devolvido. Esta semana, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes soubemos que disse aos investigadores judiciais que o agora ex-ministro soube, de facto, do já famoso memorando, ou seja, soube do encobrimento do responsável pelo roubo e da forma como as armas foram reavidas. Precisamente, Carlos. Eu vou empezar a hablar en español del caso de Tancos porque se trata de una novela mexicana. Claramente. São demasiados capítulos. Toda a gente já está harta de tudo isto. E vai, continua. Eu não consigo falar espanhol durante muito tempo. Mas merece. As pessoas... O que se devia fazer era... Se é o caso de Tancos, o senhor fala em espanhol, se faz favor. Parece, de facto, uma novela venezuelana daquelas que tem 700 episódios. Ainda não acabou. Se calhar já acabaram as novelas na Venezuela, não? Não sei. Aquilo está pois, mal. se calhar agora já não há novela na Venezuela. Se há, eles não tomam aqueles pequenos almoços que tomam na Globo. Não há sumos. Não há assim. O pequeno almoço daqueles que eles tomam na Globo, na Venezuela, custa 7 milhões de pesos. Achas que está quase a aparecer em irmã gêmea depois parada à nascença? Ou bolívares. Em Tancos, não é? Qualquer dia, a irmã gêmea está quase a aparecer. Exatamente. Lá um destes chefes do Estado-Maior tem um gêmeo mau de certeza absoluta. Portanto, eu pensei, olha, pronto, o ministro demitiu-se, acabou-se esta fantochada de Tancos, acabou-se. Não. Vem o chefe de gabinete dizer que o ministro afinal sabia. Muito provavelmente o ministro demitiu-se por... O quê? Ele vai dizer o quê? Então se calhar demite-me já. Agora estamos à espera que o ministro vá ser inquirido para sabermos o que é que o ministro confirma e se contou ao primeiro-ministro. É porque agora nós passamos... E depois vai o primeiro-ministro ser ouvido a ver se o Presidente da República sabia. Exatamente, é isso mesmo. É que agora o que se passa... Nós passamos Isto pode chegar ao Papa Francisco. Passamos de uma situação em que ninguém sabia de nada para agora... Espera aí, o ministro sabia. Então se o ministro sabia, como é que o Costa não sabia? Então se o Costa sabia, como é que o Marcelo não sabia? E de repente toda a gente sabia. Eu não sabia. Não, mas aí é que está. É que nós, como cidadãos, há muitos cidadãos, e eu sou um, que estão em casa a olhar para isto e também são difíceis de agradar, porque até há 15 dias era Maria, olha para isto, ninguém sabe nada, olha para isto. E agora Maria, olha para isto, sabiam todos, afinal, sabiam todos. Nós também nunca estamos satisfeitos. Se ninguém sabe, é porque ninguém sabe. Se toda a gente sabe, também não gostamos. A malta não sabe como é que há de lidar com uma coisa destas, não é? Sim, o povo português é difícil de Entretanto, agradar. foi aprovada a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o caso do roubo das armas e a forma como elas reapareceram. O CDS anunciou que pretende chamar a depor nessa comissão o próprio Primeiro-Ministro. Uma intenção que Carlos César, o líder parlamentar do PS, respondeu deste modo. Uma iniciativa dessa natureza seria excepcional no quadro parlamentar português e os partidos com determinada responsabilidade histórica no funcionamento do Parlamento não fazem a qualquer título propostas dessa natureza. Já se pode concluir daqui, João Miguel Tavares, ouviu a pergunta? Ainda não chegou a pergunta. Não. Já se pode concluir. Não estou a gozar contigo, atenção. Estou a gozar com o Carlos César. Não me entendas mal. Pronto. Desta declaração de Carlos César já se pode concluir que os socialistas vão inviabilizar a chamada de António Costa à Comissão? Acho que sim, mas eles vão inviabilizar tudo, porque eu francamente não percebo para que é que isto serve. Não percebo para que é que isto serve. Isto é um caso, a não ser que seja aquelas coisas... É como nas telenovelas, já que isto é uma telenovela mexicana e depois de repente arranjam um enredo muito tamanhoso lá para o meio, que é só para dar mais 40 episódios. Mas isto não vai servir para nada. Evidentemente não se vai concluir nada. Quem tem que fazer as investigações é o Ministério Público e é a polícia. E para tentar perceber realmente o que é que ali se passou. Responsabilidades políticas ali vão... Bem, dá para elas ter, existem, pelo menos, mas vão concluir o quê? Dá para ter boas comissão? imagens de televisão com os intervenientes a responderem Pois, vai. sim, eu sabia do memorando, não sabia do memorando, etc. Vai ser uma coisa embaraçosa, vai estar toda a gente a mentir e vai ser giro de ver, mas é só por esse lado. Agora, sair dali alguma coisa que se aparenta à luz ou à verdade, não esqueçam, não vai acontecer num caso como este. Que grau de sensibilidade política é que vê no modo como vão decorrer os trabalhos desta Comissão e no modo como aquilo que tem vindo a público está a ser conhecido, Pedro Mexia?
É duvidoso que da Comissão saia alguma coisa. O que eu espero é que as investigações que estão a decorrer não descubram as coisas de atacada e não às pinguinhas, como está aqui. Quer dizer, o que aconteceu foi que, depois de se perceber que havia um encobrimento, o que aconteceu foi... Esse encobrimento foi avisado. Nós já fizemos esta rábula muitas vezes, mas temos que fazê-lo todas as semanas para fazer um apanhado. Depois já salto os episódios todos anteriores. Depois de se perceber que houve um encobrimento, soube-se que houve uma reunião, mas depois não era claro que tivesse havido. Afinal, houve mesmo. Depois foi entregue um documento. Quem o recebeu não descortinou. Depois havia um papel. Não havia papel. Estava num computador. O computador tinha sido desformatado. E isto com um intervalo de uma semana entre cada uma destas novidades. Depois apareceu o documento. Depois apareceu o documento. Depois onde é que ele estava? E agora, esta história do... O documento foi mandado, afinal, para o Ministro por WhatsApp. Exatamente, por WhatsApp. E, portanto, não sei se vai haver episódios que se passam no Tinder ou coisa do género, porque isto realmente acho que ocorreu em todas as plataformas possíveis e imaginárias, mas se o Ministro sabia, é evidentemente gravíssimo. Rui Rio diz que se o Ministro sabia, não acredita que o Primeiro-Ministro não soubesse. E, portanto, já veio o líder do PSD fazer escalar o nível de dúvida política envolvida. Eu, como toda a gente, ou quase toda a gente, não sei nada do que se passou. Mas fiquei muito inquieto com uma frase que pode ser chicana parlamentar ou pode ser uma coisa um bocadinho mais séria, que é quando António Costa diz: um dia vai saber quem é que sabia ou não informações sobre este caso. E disse-o com um sorriso maroto na altura. Esta frase ou não quer dizer nada e é censurável, ou quer dizer alguma coisa e o Primeiro-Ministro que diga o que é que ele está a dizer, porque é uma insinuação, parece aquela coisa como fazia o Carlos Castro, cala-te boca, não é? Não pode ser, ou o Primeiro-Ministro diz não sei nada e não faz esse tipo de insinuação, não é artista, como foi muito artista mas um mau artista nesse caso, ou então, se sabe, diz alguma coisa. É um daqueles casos em que a gente, na verdade, nem quer saber. Eu nem quero... Como não quer saber? Eu não quero saber, porque eu temo que seja uma coisa tão grave que é preferível não saber. Estás armado em cardeal agora? Não. É assim, tanques, aquilo é uma palhaçada. Mas é palhaçada de não é só uma palhaçada. É daquelas coisas... Estás a ver como é quando era o Vitorino e a gente... Olha, este gajo até era bom ministro e agora vai cair por causa da CISA. É aquele momento em que a gente sente, se nós realmente, a verdade for verdadeiramente apurada, aquilo é tal modo grave. Vamos ver uma coisa. Se de repente se descobre que António Costa sabia daquilo, em última análise, aquilo é um caso para cair o governo. Claro. Quer dizer, aquilo é de uma gravidade. Mas ninguém quer que o governo caia por causa de tanques. Está bem, mas e então aquelas não coisas é por isso que não vais investigar a verdade, hoje amanhã. Não, com certeza. Não é? Não estou a dizer que sim. Estou só a dizer que é aquelas coisas que se sabe... É um problema. Não se saber. Se souber e se aconteceu, é um problema. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro das Descobertas e vamos ver que outras descobertas virão nas próximas semanas. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Exorcismo. E que diabos à solta é preciso exorcizar, João Miguel Tavares? Diabos não faltam, não é? Este domingo o Brasil vai eleger o próximo Presidente da República. De acordo com as sondagens, será Jair Bolsonaro. E a referência ao exorcismo foi buscá-lo ao texto de um cineasta português que vive no Brasil, Sim. o cineasta João Salavisa. Sim, ele escreveu um texto no Público a dizer que se infiltrou num grupo do WhatsApp de amigos do Bolsonaro, está lá caladinho, a ver se não o descobrem, mas que houve alguém que escreveu uma coisa que o impressionou muito e de facto é uma das frases mais clarividentes que eu vi para descrever o que se está a passar no Brasil. Foi um apoiante do Bolsonaro a dizer que isto não é uma eleição, é um exorcismo. E eu penso que é esse o sentimento da maior parte dos brasileiros. Eles não estão a eleger um presidente, estão a exorcizar aquilo que neste momento se está a passar no Brasil. E isso é algo extremamente perigoso, não é? E muitas vezes as pessoas, agora está-se em Portugal a fazer uma espécie de inquérito generalizado, a dizer, diz-me, se tu fosses brasileiro, em quem é que tu votavas? Se fosse brasileiro, o que é que faria com o seu voto? Quem eu? Sim.
Epá, eu acho que ia votar no Haddad, mas vomitava a seguir. E se estivesse a viver no Brasil, não sei, por acaso. Porque é assim, eu acho que o Bolsonaro é um fascista dentro daquilo que pode ser um fascista no século XXI. É evidente que as pessoas, fascismo, ele não tem o bigodinho do Hitler e não se vai pôr a queimar judeus. Aliás, também não acho que vai acabar com a democracia brasileira. Mas dentro daquilo que é possível ser um fascista no mundo ocidental, eu acho que ele tem as características... Depende do que é que chamas todas de democracia, possíveis. não é? Exatamente. Agora, o que se passa, há muita gente que argumenta, e eu escrevi isso no público, a dizer que um fascista é um fascista e que achava o Bolsonaro um fascista. Aliás, disse aqui no Governo de Sombra, que às vezes andava-se a chamar a Le Pen de fascista, o Trump de fascista. Eu acho que esses não são fascistas, mas este, por tudo aquilo que diz e pela forma como se comporta, acho que é. Mas quando eu escrevi isso, houve também muita gente que argumentou com o outro lado do PT, a dizer que o Haddad e que o PT, aquilo que eles querem fazer também é pôr em causa a justiça, fazer um indulto ao Lula, e que isso também é um ataque direto às instituições brasileiras. E, portanto, na verdade, estão dois blocos em que cada um dos blocos está convencido que o outro não quer apenas ser presidente, mas quer de alguma maneira destruir institucionalmente o Brasil. E quando se chega a esse ponto... A questão é se são equivalentes. Não, eu não acho que sejam equivalentes. Se há uma equivalência entre as... Eu não acho que sejam equivalentes. Considerando... Certamente não são equivalentes naquilo que é a violência verbal. Isso é absolutamente indiscutível. Eu acho que a violência verbal é algo que conta, mas... E potencia violência real. E potencia violência real, física. Sim, e violência real, acho que como já se está a ver, mesmo nas questões lá na Amazónia, nas pessoas que querem continuar nos madeireiros e tudo, eu acho que tem tudo para potenciar a violência. Agora, os brasileiros estão num registro que já foi o registro americano, que é, e é um registro muito perturbante, que é, eles dão desconto àquilo que o Bolsonaro diz. Não acreditam que ele vai fazer aquilo como não acreditam com o Trump. Acham que é uma espécie de retórica. Foi o Trump que disse que podia descer à Quinta Avenida em Nova Iorque e dar um tiro numa pessoa que não baixava nas sondagens. Disse-o ainda na altura da campanha eleitoral. E portanto, é certo. E então o que acontece no Brasil é isto. É as pessoas, o Bolsonaro, tudo indica que vai ser eleito, e depois vai estar toda a gente a esperar, a achar que aquilo foram apenas metáforas e que aquilo que ele andava para ali a dizer não é, na verdade, para ser entendido literalmente. Eu torço que sim. Mas quer dizer, qual é o nosso caminho também? É termos políticos nos quais somos nós próprios que temos de estar a dar desconto em relação às promessas de violência que eles fazem? Não parece também que seja grande caminho. Deu que falar esta semana a entrevista da Assunção Cristas, a líder do CDS, que disse ao público que se fosse brasileira, a opção dela entre Haddad e Bolsonaro era não votar. Compreende esta atitude de neutralidade perante o que está em causa nestas eleições, Pedro Mexia? O João Miguel fez aqui uma distinção que eu acho interessante, que é o que nós fazíamos nas eleições brasileiras não sendo brasileiros, como é o caso, ou sendo brasileiros. Eu aqui sentado em Lisboa digo, e com alguma convicção, que votava no mal menor, que me parece, em termos de solução de continuação do regime democrático, me parece que o mal menor seria o Haddad. Isto digo sentado em Lisboa. Sentado no Rio de Janeiro ou noutro sítio, lamento, mas compreendo que as pessoas achem que o PT é um mal, em alguns casos, estou a falar das pessoas que não tomam partido, que é um mal igualmente mau. Isto é, que foram 14 anos de assalto ao poder, que há franjas que não são tão franjas, estão assim venezuelanas, digamos assim, no PT, que não se distinguem muito do radicalismo de Bolsonaro. Agora, eu acho que não pode realmente haver equivalência, porque Bolsonaro disse coisas, e eu não acho que sejam que se possa dizer. Ele é um candidato até interessante, certo, nas coisas que diz. Isto não faz sentido, esta frase. E nas coisas que ele diz, ele não mostra nenhum compromisso com as regras democráticas. É verdade que o PT também não mostrou nenhum compromisso com regras democráticas em algumas questões ligadas à justiça e à corrupção. Mas, apesar de tudo, há uma diferença qualitativa quando se fala em fuzilar pessoas. Nós não estamos habituados a ver presidentes de democracias utilizar esse tipo de linguagem e não ser penalizado, pelo contrário, pelo uso desse tipo de linguagem. Ou seja, aquilo corresponde, porque há um problema real, mais outro que o PT não resolveu, que é o problema da criminalidade, e as pessoas estão ansiosas por um líder forte num sentido, e vamos falar disso daqui a bocadinho, porque até nas democracias mais
salvo como a nossa se manifesta, as pessoas estão à espera de pessoas que resolvam os problemas de forma não democrática. E, portanto, desse ponto de vista, eu não sou pela... O Francisco Mendes da Silva escreveu um texto recentemente em que ele dizia que um conservador liberal, nestes momentos de crise, tempos de cólera, como ele dizia, citando o livro do Garcia Marques, não pode ser confundido com um conservador autoritário. E, portanto, essa fronteira tem que ser travada, mesmo que isso inclua engolir sapos. Agora, isto é mais fácil de dizer sentar em Lisboa. Imagina que era em Lisboa, agora, que havia dois candidatos, que é de um lado José Sócrates e do outro André Ventura. Credo. André Ventura e José Sócrates, em quem é que eu votava? Estavam os dois. O Haddad não há nenhuma suspeita sobre o Haddad. Atenção. Não, está bem. Não é... Bom, não, isso não é verdade. Suspeitas existem, não existem. Agora, em quem é que eu votava? Não há acusação. Não há acusação nenhuma. Está bem, mas há o PT, não é? Sim, há o PT, claro. Há visitas às prisões e... Enfim. Também o Costa foi visitar à prisão. E quem é que votavas entre José Sócrates e André Ventura? É realmente uma escolha de Sofia. É uma escolha de Sofia, mas não é a mesma coisa. Apesar de tudo, não é a mesma coisa. Mas para que lado? A Sofia queria ficar com os dois, não queria ficar com nenhum. Exatamente, é isso. Mas atenção, isto da Assunção Cristas, por amor de Deus. Não respondeste. Por amor de Deus. Não, é porque isso tu puseste-me um dilema que é daqueles que não tem. Sim, não tem. Mas eu acho que é isso que sentem os brasileiros. Aqui, não, os brasileiros. Calma, mas percebes que há um dilema quando tu vês, não estou a falar sequer da direita, dos partidos da direita, dos eleitores da direita, mas dos eleitores e dos políticos da esquerda não PT, ou mostrarem-se neutrais, ou apoiarem o Haddad com uma repugnância imensa. As declarações de voto de Ciro Gomes e de Marina Silva foi terá que ser, não queria nada. E, portanto, certo. Isso mostra um partido... É o óleo de figa de bacalhau. Isso mostra um partido que governou num estado de arrogância e de não diálogo não há com dúvida, a sua não há dúvida, não se afastou do mas parece-me evidente que o que um democrata tem de fazer numa situação destas é não me apetece nada, mas vou. Não é o que a Assunção Cristas está a fazer. A Assunção Cristas nunca mais me venha com a conversa de que o Mélenchon também não disse claramente que votava no Macron em França. E ninguém aqui disse, mas se calhar se estivéssemos em Paris e se soubesse... Não. Havia uma coisa a fazer, que era entre Macron e Le Pen, havia que votar em Macron. E depois vomitar a seguir. Há uma observação sociológica que tu tens que fazer quando vês alguém como o Fernando Henrique a não tomar posição. É muito estranho, é quase incompreensível. Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente brasileiro. Isso significa que isso significa que houve uma degradação. Eu não estou a aprovar. Não estou a aprovar. Eu acho que quando há um candidato que põe em causa o regime, deve-se votar no outro candidato, claro. Mesmo com óleo de figa de bacalhau, seja preciso. Tapar a cara, como dizia o Dr. Cunhal, em relação a Mário Soares, fazer o que for preciso. Agora, isto é preciso fazer uma declaração de voto, e a declaração de voto é que é a cólera e a peste. É a cólera e a peste, não há dúvida. O que é que mais temo que venha a acontecer, Ricardo, a confirmar-se a vitória de Jair Bolsonaro? Temo que ele cumpra o que diz que vai fazer. Quer dizer, ele traz uma pessoa que promete segurança e os brasileiros estão fartos de violência e ele promete acabar com a violência como? Fuzilando. Certo. É uma proposta interessante. Outra coisa que eu temo é que as redes sociais percam prestígio. Agora toda a gente está contra as... Então não eram ótimas. Não, desculpa lá. Não venhas com a história das fake news. As fake news desempenham o seu papel. Não. Mas agora achar que os brasileiros só estão a votar no Bolsonaro estão todos enganados pelo WhatsApp. Certo, mas então concordo contigo. Mas as redes... Eu ainda me lembro quando as redes sociais eram uma maravilha. Primavera Árabe. Quando elegeram o Obama. Primavera Árabe e não sei o quê. Agora queres ver que tem... Isso é porque tu... Queres ver que nem tudo... nem tudo é bom, queres ver? Tu queres ver cá aqui nem também? Nem tudo é bom, não, nem tudo é mau. Também nem tudo é bom. Não. O João Miguel Tavares fica assim ministro do exorcismo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, mas agora é ainda a vez do João Miguel Tavares que diz sentir-se bolsonarizado. Mas não ficou já arrumado o tema das eleições no Brasil, João Miguel Tavares? Ficou, mas isso voltamos ao mesmo? Não é sobre o Brasil, quer dizer, é indiretamente, porque depois o Brasil infeta tudo. Vamos lá saber o que é que o bolsonariza, então. O que me bolsonariza, ou que até podia também trumpizar, que é...
nós pagamos um preço pela violência verbal e pelas coisas que acontecem. Há uma contaminação. Há o caso das bombas que foram enviadas esta semana por um apoiante de Trump para os partidários do Partido Democrata. Estados Unidos há sempre malucos para todos os gostos e não se podem tirar conclusões espetaculares porque há um maluco a fazer aquilo. Agora, é evidente que a violência verbal, quando temos esta espécie de escalada permanente, isso e depois, pode ser na franja dos malucos. Mas na franja dos malucos tem consequências. E pelos vistos... Quero falar do caso dos meliantes que fugiram do tribunal no Porto, que foram apanhados no dia seguinte e que deram origem a um desentendimento público entre um sindicato de polícia e o Ministro da Administração Interna. Por causa da fotografia que foi posta a correr, quem é que dá razão neste caso? Ao sindicato ou ao ministro? Lá está, o meu voto é Haddad, tenho que dar razão ao ministro Cabrita, que é uma coisa que custa-me só um bocadinho menos do que votar em Haddad. Mas ele aqui neste caso tem toda a razão e eu fiquei muito espantado, lá está, vem as redes sociais, com a quantidade de gente que achou que aquela fotografia era perfeitamente justificável. É que foi muita gente. Tanta graça ficar espantado com isso. Não, mas é que foi muita gente. E gente que me perguntava, gente muito zangada. Eu escrevi um texto a dizer que aquilo era uma vergonha, que ainda não tínhamos chegado ao Brasil. A pergunta que fazia, o que é que há de errado com a foto dos... Não, o que é que há de errado? É que se tivessem sido os teus pais a terem levado porrada, já não te importava. Esse é o melhor argumento. Se tivessem sido os meus pais a levar porrada, eu provavelmente queria matar. Claro, é normalmente por isso que se recorre a um juiz. Mas isto agora significa porque eu tenho vontade de os matar, então o linchamento passou a ser uma coisa positiva? Eu às vezes tenho vontade de matar uma pessoa que me pisou. Exato, sem querer. Sim. E esta falta de discernimento vem de uma espécie de poluição do espaço público que também, de repente, parece que salta para cá. Aliás, esse argumento depois levou a uma escalada, porque houve ainda um outro, creio que post no Facebook do mesmo sindicato, com uma montagem em que aparecia a figura do ministro e 3 idosos com marcas de terem sido espancados. Felizmente não eram os portugueses, sendo que fake news, não é? Foram buscar aquilo a um banco de dados qualquer. Sim, felizmente, ainda bem, porque apesar de tudo é mais vale aquelas fotos serem falsas do que serem mesmo dos desgraçados dos velhinhos que levaram porrada. Agora, aquilo veio de um sindicato da polícia. Um dos 16. Quantos é que eles chamam? Um dos 16. Mas é inacreditável. E eu às vezes pergunto-me se realmente é para levar a sério aquelas notícias que andam para aí a dizer que a polícia começa a ser tomada por muita gente de extrema-direita. Eu fico preocupado com aquilo. Eu compreendo que a polícia, em alguns casos, se sinta acossada, no sentido que há uma certa esquerda que, entre o polícia e o ladrão, do modo geral, coloca-se logo do lado do ladrão. É verdade que isso acontece. Agora... Simplificando um pouco os termos da conversa. Simplificando um pouco os termos. Não, mas é verdade que isso acontece assim, muitas vezes. Agora, mas a polícia portuguesa também, quer dizer, tem um histórico, seja de artigos para o ar, que acabam nas costas dos ladrões, que é extraordinário. Nunca vê. Há meliantes que voam. Deve haver tantas poucas polícias que a mandar artigos para o ar acertam nas costas de pessoas. São eles voam, evitam. Isso também é bom ter consciência disso. E é bom que a polícia, que evidentemente qualquer pessoa admite desempenha um papel fundamental na sociedade portuguesa, não se deixe enredar por coisas destas, ainda por cima armada em sonsa, e dizer como é que sabem que foram os polícias que tiraram estas fotos? Olha, porque eles estavam amarrados no chão e houve alguém que tirou 50 fotografias a andar à volta dele. Entretanto, o polícia já foi identificado, aquele que tirou a fotografia já foi identificado, porque o Ministro da Administração Interna abriu um inquérito que, pelos vistos, já teve resultados. Como é que entende nesta controvérsia, Pedro Mexia, a forma como uma associação representativa da GNR se veio solidarizar com o Sindicato de Polícia, dizendo num comunicado que os criminosos não são merecedores do mesmo respeito e consideração que o cidadão comum? Pois é, que houve 2 etapas nessa reação e nessa solidariedade. A primeira etapa foi a etapa corporativa, que é defenderem-se uns aos outros. Têm feito assim em vários casos conhecidos de violência policial, coisas do género, e de resto não é muito diferente da lógica, enfim, noutro contexto, muito diferente da lógica de tanques, em que se diz, há aqui uma lógica da tropa que vocês não percebem, nós temos de tratar disto
uns com os outros, e os polícias defendem-se, etc. E há um lado, digamos, normal, errado, mas normal. Mas depois há esse lado dessa bolsonarização, de facto, em avançar com uma frase desse género, que não são merecedores de respeito e consideração. As pessoas que cometeram crimes, e se forem condenadas por esses crimes, têm que pagar por esses crimes, mas não deixaram de ser cidadãos e serem tratados com respeito devido a qualquer pessoa, não é? Um criminoso não é nem um escravo, nem uma coisa, nem sequer é um cara, nem sequer é um criminoso, é uma pessoa... E a malta que anda sempre a mamar com a presunção de inocência por causa do José Sócrates. Já agora, aqueles 3 que ali estão amarrados também são presumíveis inocentes. Toda a gente sabe que eles fugiram e o que é que eles fizeram. Mas, à luz da lei, são presumíveis inocentes. Também valem para eles as regras que valem para os outros. O sindicato em causa chama-se Sindicato Vertical de Carreiras de Polícia. O que é que tem a dizer acerca desta designação de vertical, Ricardo Araújo Pereira? Será uma forma de se distinguir de um eventual sindicato horizontal? É possível. Nós na altura aventámos essa hipótese de haver um sindicato horizontal e mesmo um sindicato oblíquo. Mas de facto, houve pouca verticalidade neste caso. Eu lembro-me de que há tempos termos comentado aqui, aliás, com alegria, o episódio de um polícia que... Mas é alegria breve, como a tua Virgílio Ferreira está? Não, essa era uma alegria até duradoura. Eu ainda hoje me lembro disso, com o coração quente. Não, alegria breve no sentido em que vamos abreviar a alegria. Temos que abreviar, está bem. Mas foi, não sei se lembram, foi um polícia que eles tinham prendido uns jovens e sem filmar a cara dos jovens, portanto, bem feito, o polícia começou-lhes a dizer assim: vós achais isto bem? Vós não sabeis que a Bíblia diz que o Senhor... E começou-lhes a dar um sermão, citando da Bíblia e não sei o quê. Isso acho que é uma maneira, de facto, de amesquinhar bandidos dentro das regras democráticas e até divertido, até engraçado. Agora, em relação ao resto, acho é sempre, para mim, a volatilidade dos trogloditas, não é? Houve uma série de trogloditas, pelos vistos, pelo que diz o João Miguel nas redes sociais, a dizer: boa, fotografa os bandidos em posições humilhantes e tal. Por outro lado, a sensação que eu tenho é que são os mesmos trogloditas que vão para a porta do tribunal aplaudir o Manuel Palito quando ele chega. Eu não percebo este encanto que os trogloditas têm por uns bandidos e depois uma... Se calhar não são os mesmos. A gente também não tinha mostrado as caras deles antes. É para a gente que usou o argumento. Se não tinham mostrado a cara... Quando eram para os apanhar, assim, aí mostraram a cara, assim. Agora estavam a tentar apanhá-los. Bom, está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se bolsonarizado. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se chumbado. E é só um chumbo definitivo ou ainda há segunda época, Pedro Mexia? Não, é o começo de uma... Ou seja, o que aconteceu na Europa foi... Estão a ser eleitos governos liderados ou que incluem partidos anti-europeístas. E nesta semana a União Europeia decidiu chumbar o orçamento italiano. E, portanto, que é uma decisão inédita, é a primeira vez que acontece. E foi evidentemente um 31 que incluiu não apenas uma reação muito musculada dos partidos da coligação italiana, dos partidos do governo italiano, que era o 5 Estrelas, que era a Liga. Aliás, com uma reação com os pés. Uma reação com os pés. Um eurodeputado italiano saltou lá para a mesa onde estava o comissário europeu e com o sapato bateu em cima da decisão. Literalmente, bateu com o sapato em cima da decisão europeia, que realmente é um nível encantador. E, evidentemente, a reação italiana foi a reação esperada. Foi dizer, isto é um ataque à Itália, não mudamos nem uma vírgula. Mas o que aconteceu também o que acontece muitas vezes nestas circunstâncias, que foi essa direita musculada, como é o caso da Liga, teve imediatamente o apoio da extrema-esquerda, como o Sr. Mélenchon, que já aqui falámos, a dizer muito bem, não tem nada que mandar chumbar o orçamento italiano, porque a soberania popular, e isto evidentemente mostra, por um lado, que há uma questão terrível sobre a relação dos Estados europeus com as suas soberanias, que há uma aliança muito interessante entre as forças de extrema-esquerda e de extrema-direita na Europa, uma aliança prática mesmo, mesmo que cheguem lá por razões diferentes. E acha que é de prever um braço de ferro entre Bruxelas e Roma, ou, apesar de tudo, a Itália é demasiado importante para haver precisamente por ser importante, é que, um braço de ferro até às últimas consequências? Embora eles cumpram os limites do déficit,
Estás a tentar entrar no meu plano. Sim. Embora eles cumpram os limites ao mesmo tempo que dos limites do déficit, a dívida... Está a ficar chata a conversa, é isso? Não. A dívida... É aquela coisa, a dívida, sabes? Não, Tem uma... Foi uma aposta com os amigos. Pá, tens amigos muito estranhos. Pronto, eu já experienciei o meu raciocínio. Não és capaz de entrar no plano do Mexia. Não sou o quê? Talvez pudeste o dedo. Bem, será Mário Centeno, agora para os italianos, Ricardo Araújo Pereira, aquilo que há uns anos o holandês Dijsselbloem era para nós, portugueses? É possível que As mulheres e da... Como é que era? Mulheres e quê? E vinho verde, vinho sim, verde. era o clássico. Agora Sim. é anti- Eu gostava que o Centeno fizesse declarações desse tipo. Estes italianos, pá, porque não há nada que um pelintra goste mais do que de repente ser É um lá bocadinho... Dolce Vita, lá Sim. Dolce Vita. Um pelintra, de repente, o que é que o pelintra mais gosta? É, de repente, nós quando somos pelintras, qual é o... Pá, no fundo, a nossa ambição é deixar de ser passar a ser um bocadinho menos pelintra e olhar para os pelintras e dizer, olha para este pelintra. E é isso. Eu acho que agora nós devíamos estar a fazer paguem calões, pá, italianos, isto é tudo... Não querem trabalhar. Estamos nós aqui no sul, um bocadinho menos sul da Europa, a trabalhar e estes tipos estarem a... Estamos, neste caso, em primeira instância, perante um problema económico ou um problema político, João Miguel Tavares? Estás com 2 em 1, está tudo juntinho. É por isso que é muito difícil cortar esse tipo de amarra. Parece que os franceses têm um déficit ainda superior ao dos italianos e... O problema é o peso da dívida, não é? Pois. O problema é o peso da dívida e eles bem podem andar a bater com o sapato. O que é que aconteceu com o sapato? Os juros da dívida pública italiana começaram logo a disparar. Claro. E pronto. Vamos lá ver se não nos toca a nós também, E não a é? nós já nos tocou, claro. Vamos logo de arrasto também. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz Anda tudo chumbado, agora vamos tentar perceber, e tem que ser mesmo rapidamente, Vamos a isso. porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se decapitado. Não deve ser agradável. Não é, não. É Quero desagradável. falar do caso do jornalista decapitado, que sim. foi... Não foi só decapitado. Acho que foi mesmo. Foi fatiado. Foi fatiado. Foi desmanchado. Para bifanas. Sim, é um jornalista árabe Sim. que foi morto. Saudita. Que foi morto. Vivia na Turquia, queria casar-se com uma turca, Exato. foi ao consulado da Arábia Saudita em Istambul e não saiu de lá. E não saiu de lá. Está mais uma prova do teu ceticismo em relação ao matrimónio. E trincharam, exatamente. Ele escrevia no Washington Post e era bastante crítico do príncipe que agora é o senhor todo-poderoso da Arábia Saudita. Olha quem ele é. Chega aqui só a ver este conjunto de facas que a gente agora arranjou. E temos aqui 18 pessoas para manejar. Exatamente. Temos 18 pessoas para manejar essa Daquelas que até cortam sapatos. E o que é curioso é agora... Uma das pessoas mais vocais a condenar isto tem sido Erdogan, esse amigo dos direitos humanos. E dos jornalistas. E já dos agora. jornalistas. E eu fiquei tão surpreendido. O presidente turco. A minha hipótese é que vai ser uma questão de monopólio. É ele a dizer, mas que é isso? Quem mata jornalistas aqui sou eu. Querem matar jornalistas? Matem aqui, sou eu que tenho o monopólio disso. Isto está a desatar aqui uma situação de conflito diplomático internacional. A Alemanha já suspendeu a venda de armas à Arábia Saudita, mas outros países não o fizeram e presumivelmente não o farão. Mas já percebeu porque é que Erdogan está tão empenhado neste caso, João Miguel Tavares? Quer dizer, pode-se sempre andar a arranjar grandes razões de geopolítica, mas quer dizer, vamos lá ver também qual é que é o país que pode aceitar que numa embaixada desatem matar pessoas e a desmembrá-las. Quer dizer, há limites. O corpo ainda não apareceu. Matar ainda vai, o que tu queres dizer? Mas matar na Arábia Saudita ou noutro sítio. Ou então façam à Rússia, o senhor vai lá a passar, há uns tipos que passam e os chapéu de chuvas envenenam. Quer dizer, é matar de uma maneira relativamente aceitável no panorama internacional. Agora, de repente desmembrarem num consulado é uma coisa nunca vista. Eu não percebo o que é que qualquer presidente ou o que é que pode fazer diante de uma coisa daquela. O principal suspeito de ser o mandante desta operação é o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que é o homem forte da Arábia Saudita desde há uns meses, desde há um ano, e que surgiu como um modernizador do regime. Terá sido uma avaliação, esta ideia de que ele ia modernizar a Arábia Saudita, foi uma avaliação inicial errada por parte dos média e dos consulados ocidentais? Eu li muitas notícias sobre isso, acho que até chegamos a falar disso aqui. Falámos, sim. Falámos aqui no programa.
e lia notícias todas muito, muito otimistas. Aliás, eram as notícias que chegavam. As mulheres podem conduzir. É como se eu estivesse a ler uma lista, que é item número 1, as mulheres podem conduzir. Item número 2, já há cinemas, não havia cinema. Item número 3, mandamos 15 agentes para desmembrar opositores em países estrangeiros. E nós ficámos entusiasmados com o item de 1 e 2 e, portanto, o terceiro um modernizador. Problemas. Bom, vamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta estudassem. Estudassem, porque acho que todos nós ficámos um pouco surpreendidos, positivamente, pelo menos, com os sucessos ou pelo menos nós aqui no programa, com os sucessos de Mário Centeno. Mas Mário Centeno também não convém de repente achar que pelos seus sucessos nacionais e internacionais pode tratar toda a gente como ignorante. E eu escolho isto à vontade porque é realmente um assunto em que eu sou totalmente ignorante. Mas Centeno a discutir o Orçamento de Estado no Parlamento, quando lhe fazem perguntas sobre onde é que estão uma série de milhões e se estão bem explicitados ou se estão só num quadro ou só numa nota de rodapé, etc., ele responde à direita como responde à esquerda, respondeu a Mariana Mortágua, como responde ao UTAU, como responde ao Conselho de Finanças Públicas. Os senhores não sabem nada disto. Ora, quer dizer, convém não ter um excesso de confiança tão grande que nem as oposições de um lado e do outro, nem os órgãos de fiscalização merecem, senão o desprezo do Ministro das Finanças. Parece-me uma postura que aliás, nem sequer nem era a postura tradicional dele, mas eu acho que ele está muito... Autoconfiante. Está muito autoconfiante, no mau sentido. O João Miguel Tavares decreta renúncia. Sim, renúncia, que é para não estarmos sempre aqui a dizer mal. Hoje agora vim para aqui dizer bem, porque o caso da ERSE e do deputado socialista Carlos Pereira, que foi nomeado para pertencer ao regulador, começou muito mal, evidentemente, com uma nomeação que ninguém compreende, mas e depois correu bem. Ou seja, correu bem no sentido em que as instituições funcionaram. O Parlamento, primeiro ele foi muito criticado publicamente e de antes o país estava-se nas tintas para e ninguém prestava atenção. De repente o Parlamento avaliou, chumbou e, embora não fosse vinculativo, o candidato acabou por retirar o seu nome. E isto, fim da história. Não, mas é um bom fim da história que não costuma muito acontecer. Porque isto significa o quê? Significa que da próxima vez que o PSD tentar fazer a mesma coisa que o PS, já há este exemplo de dizer, não, estavam a ver. E é assim que a pouco e pouco nós conseguimos fazer o país mais decente. A ERSE é a entidade reguladora do setor elétrico. O Ricardo Araújo Pereira decreta futuro. Futuro. Queremos todos. Queremos todos e acho que está assegurado, porque uma moça chamada Maria Begonha é candidata à presidência da Juventude Socialista, da JPS. Por falar da Maria Leal. Temi agora. Eu não conheço, não sei. Não conheço a obra. Não conheço a obra. Não. Mas esta moça Maria Begonha, candidata à presidência da JS, da Juventude Socialista, primeiro o currículo dela tinha um falso título de mestrado. Depois descobriu-se que tinha usado meios públicos para a candidatura dela para transportar apoiantes e não sei o quê. E agora parece que há 140 mil euros em avanças, em ajuste direto para ela. Se esta moça tiver um amigo que lhe entrega fotocópias, em princípio tem o futuro garantido. E está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à hora do costume, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.